porque a retenção é hoje o verdadeiro motor de crescimento. Sem dúvida alguma, a aquisição de usuários ainda é um motor de crescimento para as empresas. Só que não é sobre adquirir qualquer usuários, mas sim usuários de maior qualidade. Mas realmente o cliente, ele gosta mais de usabilidade e não só do preço. iPhone é um belo exemplo, né? Um produto caro, o cliente fica fidelizado, você pergunta para ele por que você comprou, ele fala, não, porque a usabilidade é bacana. Hoje tem, de alguma forma, nós como consumidores, uma equalização de experiência. Ou seja, eu quero ter na experiência do meu app de delivery de comida a mesma experiência que eu tenho no meu app de financeiro. A gente sempre faz a provocação que não existe instalação orgânica. Ninguém acorda e fala, nossa, que lindo dia, vou baixar esse aplicativo. Se o nosso produto deixar de existir amanhã, qual é o impacto na vida do cliente? Cara, se você não souber a resposta, você tem um problema. Muito bom ter budget. Investir milhões, bater aquela meta, garantir o seu espaço no board. Mas depois de um tempo, você percebe que seus usuários sumiram. Nenhuma recompra. LTV que não existe. Esse é o vício da aquisição. Trazer novos usuários, cuidar dos que já estão dentro de casa, é o assunto de hoje. Vamos mostrar por dentro porque a retenção é hoje o verdadeiro motor de crescimento. E porque o LTV precisa estar por dentro dessa estratégia. Eu sou o Gabriel Duarte e esse é os Bastidores da Scala. Hoje vamos abrir a caixa preta do vício que custa milhões, não só no mercado brasileiro, mas no mundo. A obsessão pela aquisição é o motor por trás de empresas que conseguem transformar a retenção na arma secreta do crescimento. O bate-papo de hoje, convidamos Renato Altemari, a Country Manager da AppsFlyer no Brasil, onde atua de forma colaborativa com as áreas de marketing mobile, recursos humanos, customer success. Ela já passou e ocupou posições estratégicas em gigantes, Google e Twitter. Marcel Rosa, vice-presidente Latam, Américas e Europa da CleverTap, uma plataforma global de engajamento. Ele também já liderou operações de vendas e crescimento de expansão internacional em gigantes como Salesforce, LinkedIn e Zendesk. E para completar o time de hoje, não poderia faltar um dos meus mentores e amigos, Henrique Duda, CMO da Livelo, um dos maiores programas de recompensa do Brasil. Duda construiu uma carreira sólida em grandes companhias como Vivo, Via Varejo, liderou estratégias de marketing pelo Brasil e tem uma carreira de anos. Sejam muito bem-vindos aos Bastidores da Scala. Queria agradecer muito a presença de vocês. Rê, você conhece muitas empresas que vêm passando pela adaptação de mercado digital. Quais são os vícios mais comuns na aquisição de usuário? Eu acredito que os vícios têm mudado ao longo do tempo. Então, eu tô à frente da AppsFlyer há 3 anos. E então, comecei em 2023, começo de 2023. E foi num momento muito de virada de chave do mercado, onde tinha um foco muito grande de aquisição de usuários, foco em quantidade, não olhando para qualidade. E a partir de 2023 tem uma mudança olhando mais para rentabilidade. Sem dúvida alguma, a aquisição de usuários ainda é um motor de crescimento para as empresas. Só que não é sobre adquirir qualquer usuários, mas sim usuários de maior qualidade. Tanto que é interessante, né? Na AppsFlyer a gente consegue seguir o comportamento de investimento em aquisição de usuários, em instalação, quanto que tem sido focado em Android, iOS. E quando a gente olha para Android tem 90% de penetração no Brasil. Nunca deixou de ser uma prioridade nas estratégias de marketing, enquanto o iOS, por ser um pouco mais complexo, pelas questões de segurança, de dados de segurança, foi completamente deixado de lado. E mais recentemente, a gente vê uma desaceleração brusca de investimento em aquisição de usuários hoje no Android e uma aceleração agressiva de quase 500%
de investimento em aquisição de usuários de iOS em busca desse valor. Agora, se esse valor está vindo ou não, obviamente, eu acho que precisam combinar com outras estratégias, sem dúvida alguma. Outro dado interessante, que eu acho que vale a pena trazer aqui, sobre o que eu vejo de aquisição de usuários, de fato, o Brasil, os aplicativos brasileiros desaceleraram nossa estratégia de aquisição de usuários quando a gente compara na época da pandemia. Mais recentemente, a gente volta a crescer. Mas quem está colocando rios de dinheiro em aquisição de usuários no mercado brasileiro hoje são as empresas asiáticas. Então, existe uma concorrência muito grande vindo de fora, principalmente para alguns segmentos da indústria, como é o caso do e-commerce. Não é o tanto de finance, não é tanto de food and drinks, mas e-commerce tem sofrido bastante com essa concorrência de fora. Duda, você acha que mesmo os usuários de iOS tendo um ticket médio maior, eles são mais fiéis? Porque se a gente olha o RFM deles, eles costumam só ter um ticket médio maior. Uhum. E eles são muito mais exigentes com a usabilidade. Certo? Sim. Bom, prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite. O dado que a Rê trouxe é bem bacana quando nós olhamos para o movimento, quando a gente fala de aquisição de clientes, e é o tema aqui da nossa discussão. Nós vimos no passado que as empresas investiam muito em aquisição, e aí nós vemos aqui o caso do e-commerce, empresas que eram... E-commerce, vou ampliar até um pouquinho para o varejo, empresas super bem estabelecidas, com décadas aqui no Brasil, e de repente tem a chegada de outros players, que eles olham para esse mercado e falam, tem uma grande possibilidade aqui no Brasil. O Brasil é um país super digitalizado, um dos maiores do mundo, Então, olham para o nosso mercado e aí vem para cá com uma estratégia muito forte de aquisição. Só que essa aquisição, muitas vezes, ela não é saudável no médio e longo prazo. Vou trazer aqui um exemplo, até um conceito que existe no mercado financeiro, que chama Doom Loop, que é o ciclo não virtuoso. Vou chamar aqui de ciclo da destruição, melhor assim, para ficar mais claro. Que é onde você faz aquisição de clientes, não baseado numa estratégia clara, olhando o ciclo de vida, olhando o médio e longo prazo, mas você faz uma aquisição de clientes muito focado em preço, como um exemplo. Então, o que é o Doom Loop? É você falar, bom, vou fazer aquisição de cliente baixando o preço do meu produto. Você consegue atrair o Gabriel. Você compra no primeiro momento. Só que você não é um cliente fidelizado. Porque você não olhou, e aí linkando com o ponto que você trouxe aqui do iOS, você não focou na experiência do consumidor, como que é esse onboarding, qual é a proposta de valor que você tem para esse cliente, como você está olhando para os dados para que realmente você entenda a necessidade daquele cliente. Você fez basicamente uma relação transacional. Você viu um produto com preço barato, você foi e comprou, e aí o próximo player que aparecer com preço mais baixo, você vai lá e corre e compra. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Então o Doom Loop ele fala sobre isso. Então você baixa preço, um exemplo de baixa preço, aí eu pressiono minha margem. Aí eu preciso trazer mais venda, o que eu faço? Baixo o preço de novo, pressiono minha margem. Então as empresas ficam nesse ciclo não saudável, ciclo da destruição aqui, né, como eu comentei. E o retail, cara, tem... uma margem pequena, Nossa super espremida, né, super espremida. Então é muito importante você conseguir olhar para o engajamento. E iOS realmente é um canal onde o cliente ele está acostumado a uma experiência muito bacana. Android evoluiu muito também, obviamente, mas a usabilidade, quando o cliente usa um produto da Apple, trazendo aqui o exemplo que você trouxe, ele fala, eu gosto muito da usabilidade. Cara, é um produto que não é barato. E aí ele baixa um app que não tem uma boa usabilidade. Exato. Então você pode gerar um problema de churn aqui no futuro. Mas realmente o cliente, ele gosta mais de usabilidade, não só do preço. iPhone é um belo exemplo, né? Um produto caro que o cliente fica fidelizado, você pergunta para ele por que você comprou, ele fala, não, porque a usabilidade é bacana. O Google traz um dado bem interessante pra gente, né? Que dentro de 30 dias, quando a gente não tem esse cenário, 5 a 6% dos usuários continuam ativos. Então, quando a gente não tem essa recompra e essa recorrência, o monthly user morre.
Só 5% ficam ativos aí. Ficam ativos. E eles também trazem, cara, que literalmente o brasileiro é o maior mercado de download e aceitação de novos apps, mas que eles é o mercado mais difícil de dar a segunda chance. Então, é contramão do mercado. Eu acho que tem se eu puder, eu acho que tem um lado aqui que é, hoje quando a gente olha para nós como usuários, né, independente, a gente tá na ponta também, a gente tem um monte de aplicativo no celular, né, a gente tem esse processo Você já contou de... quantos tem? Cara, não contei, mas dá medo, não quero contar. Deve ter mais de 80. Até porque eu baixo os apps dos meus clientes também para ver como estão as campanhas, os pushes e tal, então eu também fico olhando para isso, mas... Hoje tem, de alguma forma, nós como consumidores, uma equalização de experiência. Ou seja, eu quero ter na experiência do meu app de delivery de comida a mesma experiência que eu tenho no meu app de financeiro, né? Então isso gera uma alta expectativa do ponto de vista do consumidor. Então essa expectativa tem que ser alcançada de alguma forma, né? Então os números acabam, vamos dizer assim, o número de churn, saída de cliente e desinstalar o aplicativo também está correlacionado essa nivelação do nível de expectativa cross-indústria, né? Entre indústrias. Eu não quero ter a expectativa legal que eu tenho na minha entrega de comida com outro aplicativo de entrega de comida. Não, eu quero que o meu banco me oferte uma expectativa fácil como o aplicativo de comida faz e vice-versa, né? Então, acho que tem esse lado também. Eu gosto bastante desse tema, porque, cara, a gente tá migrando de um mercado para migrar pra briga pela audiência. E não mais da briga da aquisição. Não. E... principalmente as ferramentas de CRM vão começar a facilitar isso com a ajuda de ferramentas de MMP muito conectadas. E com as ferramentas de engajamento também. Então, a migração do usuário bem fluida vai fazer a audiência... Por exemplo, teve investimento um tempo atrás em um unicórnio que era só... o principal bullet point dele, o principal meta era ter muito usuário. Por quê? Porque era a audiência que ia trazer toda a rentabilidade. Era ter quanto mais usuário o app tivesse, mais ads e mais audiência ele teria. É basicamente o que os super apps fazem. Então, basicamente, a briga do futuro vai ser isso. E o Brasil anda em contramão, tendo muito baixo. Então, assim, vai ser muito interessante o que vai acontecer nos próximos períodos ali. Tuda, dentro da Livelo, o que você entende de futuro desse mercado? Vale a pena até contar um pouquinho o que é a Livelo, super resumido aqui, meu momento pitch de venda. A Livelo é o nosso ecossistema, nós somos uma empresa que tem um propósito, ser o ecossistema de engajamento que melhor recompensa a escolha dos brasileiros. Isso é o nosso propósito. E tudo que nós fazemos, nós olhamos para esse mantra, tá? E por que tem esse propósito? Quando a gente fala de escolha, é você dar liberdade do consumidor. Então, hoje na Livelo você tem 70 entre bancos e instituições financeiras que você pode utilizar para você ganhar o seu ponto. Mas não só o sistema bancário, nós também temos vários parceiros como Amazon, Magalu, própria Shopee, tem mais de 400 parceiros no nosso ecossistema. A gente dá a liberdade do cliente escolher qual a recompensa que ele quer utilizar. E para que a gente consiga olhar para engajamento de consumidor, a gente olha muito para dados e para comportamento e para ciclo de vida. A Rê comentou aqui sobre o crescimento, a gente falou sobre crescimento de apps, essa volumetria. A nossa vida era muito mais fácil no passado, que era basicamente, eu coloco grana no Google e mando e-mail. Era mais fácil, né? E era basicamente web, né? Quando a gente começou na internet, né? Quando a gente está comentando aqui, começou na internet. Havia mais de 20 anos atrás, era mais fácil a nossa vida. Agora realmente é um Não entrega caos. a idade, não. Não tem como. Você trouxe cupom? Não, era isso. Então mudou muito a dinâmica para você conseguir entender o comportamento do consumidor, você conseguir entender qual o desejo do cliente, e aí você tem que olhar para o ciclo de vida. Hoje nós temos mais de 50 milhões de clientes dentro da Livelo. Eu tenho diversos comportamentos, gerações e hábitos de consumo diferentes. Então, quando o cliente ele entra no aplicativo, o Marcel acabou de chegar na Livelo. Eu preciso saber que ele acabou de chegar e eu preciso contar um pouco mais educacional, contar o que é a Livelo e qual que é a nossa proposta de valor para ele. E você conta isso de forma diferente? Sim, a gente tem jornadas olhando para ciclo de vida, então eu consigo saber se o cliente acabou de chegar, ele tem uma jornada educacional. Não, mas esse é um cliente que já veio do sistema bancarizado, então ele já utiliza um cartão do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Safra.
Bom, então eu já sei que ele conhece a primeira etapa, que é ganhar ponto no cartão. Bom, mas eu estou vendo que esse cliente agora ele passou a utilizar um outro produto aqui dentro, que nós temos, que chama Clube Livelo. O clube você assina e você tem uma série de benefícios. Então, se esse cliente já está aqui há 6 meses, usa o cartão com frequência e assina o clube, eu vou entregar uma outra comunicação para esse cliente. Tá? E isso aqui olhando todos os canais. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de entender qual o momento de cada consumidor e qual que é o produto que eu ofereço para ele. Como eu tenho mais de 400 parceiros, eu tenho um cliente que ele tem o mesmo perfil, aí passou por essas etapas. Eu tenho um cliente que gosta muito de Nike. Já eu tenho um cliente que gosta de Adidas. São 2 produtos que atendem o mesmo público. Então é muito difícil conseguir olhar, é o nosso caos que a gente vem falando aqui, olhar para todos esses dados, essa orquestração, entender o consumidor para poder ativar ali na ponta. E aí quando a gente conecta aqui com as ferramentas de Martech, hoje em dia é bem mais complexo, né, quando a gente fala de entender o consumidor, mas a gente tem muito mais soluções do que existiam no passado. Marcel, as suas ferramentas, elas acham complicado? Na verdade, é um ótimo ponto. Na verdade, a gente ajuda empresas exatamente a fazer isso, né? Essa parte de orquestração de canais, entendimento do perfil de consumo. A gente tem um estudo nosso da Clevertap que a gente fala que tem alguns níveis de personalização em escala, ou hiperpersonalização. Tem as personalizações básicas, que no final do dia, segmentação geográfica, a idade, é o que a gente brinca em inglês, que é o spray and pray, que você espirra e, vamos dizer, espalha e reza, vamos dizer, para que tenham conversão, né? Tem que ter um lado de alguma forma religioso para dar certo, acho que esse é o único objetivo. Tem um segundo nível de personalização ou hiperpersonalização, que é quando você começa a juntar eventualmente dados passados, históricos, a gente está falando de first party data e de onde esse usuário veio, que ele consumiu. Tem um terceiro nível, que é você colocar tudo isso em tempo real, que acho que aí é onde o jogo acontece, né? É você conseguir fazer a hiperpersonalização em escala, tudo isso acontecer em tempo real, com gatilhos que acontecem em tempo real. E para dificultar ainda mais a vida dos profissionais de marketing que estão pilotando as ferramentas, e são várias, né? Porque a gente vê no Martech aí uma enxurrada de ferramentas que surgiram nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. O comportamento do usuário também muda com o passar dos anos. Dos dias, das horas, porque talvez o Marcel que iniciou e baixou o aplicativo da Livelo hoje... não vai ser talvez no mesmo momento de vida que eu vou estar daqui a 2 anos, por contextos pessoais meus, né? E como que a empresa consegue analisar essa mudança de comportamento? Um dado interessante, é muito interessante. Da AppsFlyer, tá? 2024. Mudança de comportamento. Os usuários, eles vão embora em 7 dias, no primeiro dia em 12, a retenção no Brasil, 5 em 7 e 30, 1,5. O Brasil tem a menor taxa de retenção da América Latina. É inacreditável quanto o comportamento ele muda. E tem uma volatilidade do mercado também, né? Porque ao mesmo tempo que o consumidor brasileiro, ele gosta muito da tecnologia, ele baixa muito aplicativo e ele quer testar, e ele talvez, até nossa culpa como marqueteiros, vamos dizer assim, é da gente ficar buscando o incentivo a curto prazo, porque a pressão por resultado é muito grande dos acionistas das empresas, a gente tem que dar resultado, as marcas têm que dar resultado, você começa a ir naquele ciclo vicioso de ofertar aquele cashback, ou aquela ação mais barata, ou produto mais barato, e a gente também está acostumando o usuário a só agir em impulso. Da mesma forma que ele age em impulso para baixar, né? Ele também age no impulso para deletar, na verdade, né? Ou para deixar de usar. Então, acho que tem um lado também de como as marcas estão fazendo esse trabalho mais a longo prazo, né, com o consumidor. Eu acho que tem uma questão aqui também, Marcel, que realmente, até quando você fala com a indústria de finance, eles falam da principalidade, né? Como você garante que você é o banco principal, que ele vai acessar o máximo possível, o aplicativo vai estar lá. Mas a gente estava falando, por exemplo, de iPhone, iOS, Apple, em relação a Android. No final do dia, a Apple tem a penetração que tem no Brasil porque ele é um celular caro. E a renda é extremamente concentrada no Brasil. Então, quando a gente olha para Android, existem vários tipos, vários níveis de device. Você tem um high-end,
como um iPhone que custa exatamente o mesmo valor, mas na sua maioria são celulares mais simples. E esses celulares mais simples, eles têm uma memória menor. Então, eles não conseguem ter tantos aplicativos. Então, a pessoa, de fato, para baixar um aplicativo, ela precisa desinstalar outro. Então, esse desafio de desinstalação, a própria Apple, se você não entra, desinstala seu aplicativo automaticamente. Tem uma forma que vocês configuram isso, não sei que celular vocês usam, eu uso o iPhone, então várias vezes vou entrar no aplicativo, tem que baixar de novo, conectar. Então acontece eu com otimizo frequência meu espaço. comigo. Não, eu comprei um celular com pouca memória, acontece com frequência. Então, eu também otimizo meu espaço. E só que, assim, do meu lado foi uma opção para otimizar espaço, que tem muito, de fato, os aplicativos, muitas fotos. Mas eu acho que a minha realidade não é a realidade da maioria dos brasileiros, que é um celular bem mais simples, que tem que escolher quais aplicativos vão de fato estar ali na sua página principal. E coloca mais pressão na retenção. E coloca mais pressão na retenção. Porque o usuário que vai ter que escolher, ele vai olhar para aquele aplicativo e falar, putz, esse aqui eu não posso. Por quê? Porque eu gosto da forma como eles se comunicam, eu gostei do onboarding, eles se comunicam comigo na hora certa, no momento certo, com a mensagem certa. Então põe mais pressão na retenção, na verdade, né? Até o cenário do Android. A gente não pode esquecer que tem algumas empresas usam os stickeners, né? Pra avaliar. E ele tá sendo abalado pelo joguinho. Eles escolhem o Candy Crush, o Subway Surf, agora que ele tá sendo... também. A Bet, ele tá sendo sempre redirecionado. Então, mesmo que o app seja ruim, ele baixou de novo. Porque ele clicou no anúncio. E ele volta pro app. Então, tem mais esse agravante. Tem. A gente consegue ter um dado desse no mercado? De taxa de desinstalação média? Não, taxa de desinstalação e reinstalação através de advertisings que... A gente não consegue ter esse dado, né? Não, a gente consegue. A gente tem média de desinstalação no Brasil, comportamento, que Mas é, não alto, derivado que é do- alto, mas não dá a causa, assim, do que derivado de qual navegação. Não. Que curioso. Mas um grande desafio aqui é como que as empresas olham não só para o transacional e como que elas olham para o relacional. Quando eu for avaliar ali o app que eu tenho, os mais de 80, eu preciso olhar para o app e falar, bom, esse aqui eu não vou desinstalar porque Eu preciso ele é dele. importante para mim. E ser relacional não é sobre mandar push todo dia, mandar comunicação todo dia, não sobre isso. Mas é no momento que eu preciso, eu sei que aquele app vai me atender. No momento que eu preciso, eu sei que ele vai ser importante para mim. Então, como que você cria essa mecânica, né, de você estar mais próximo do consumidor, não só para vender alguma coisa ou dar um cupom, mas eu sei que aquilo é útil para minha vida. Né? E a gente eu conecto exatamente essa necessidade com a tendência de super apps, né? Como Perfeito. você traz mais funcionalidades e serviços dentro do mesmo aplicativo, porque daí você garante que ele vai ter um único aplicativo. Então, você está otimizando o espaço do celular. Polêmico esse assunto, hein, Renata? Mas é uma tendência. Super app é uma tendência, né? E ele vem muito nesse desafio de retenção, de otimização de espaço, Até pela de pressão. outras linhas de rentabilidade, Até pela de pressão receita. que acontece hoje do ponto de vista dos times de tecnologia, porque você tem múltiplos apps, são múltiplas campanhas, são múltiplas manutenções, são múltiplas gestões e equipes que precisam trabalhar em 5, 10, 8. Então aí centralizar também de alguma forma para o executivo que está na ponta e que está gerenciando o P&L dele ali, ele está de alguma forma otimizando o custo, né? Produção, a gente consegue levantar faz quantos anos que a gente está no Brasil tentando criar super apps? A gente está tentando, acho que vai fazer uns 3 ou 4 anos. No nossos relatórios de State of App Marketing, a gente tem falado dessa tendência de super app nos últimos 2, 3 anos. O Magalu tentou fazer essa virada. Em 2018 ele fez a compra, acho que de umas 28 empresas. Produção, cheque, por favor, pra não mentir aqui. Mas, cara, foi o primeiro varejo a tentar fazer isso. E foi a grande mudança. Cara, foi disruptivo. Todo o mercado tava fazendo diferente. E, cara, eles quase foram falência. Foi a maior loucura. Mas eles foram muito firmes nessa tendência. Eles nunca conseguiram fazer a soma de tudo. E
os estudos que falam sobre isso, o brasileiro ele não topa. Ele não vai. O WhatsApp tentou pagamento? Não foi. Todas as tentativas de somar funcionalidades dentro de um único app não funcionam. É porque o WhatsApp, o brasileiro ele gosta de trocar. É porque o WhatsApp tem um tema também que aí conversas que eu tenho com Por isso que eu falei que era polêmico, sabe? instituições financeiras, né? Uhum. O usuário da instituição financeira, ele tem mais confiabilidade no app, na comunicação direta com o app, né? E não com o usuário, com a comunicação fora do app, por questão de fraude mesmo, né? Sim. A gente sabe que tem muita questão assim, se o app da Livelo fala comigo no meu push, ou de alguma forma dentro do app, eu sinto que tem um índice de confiabilidade maior e maior prevenção ou potencialmente menor risco do que se eu receber alguma coisa via WhatsApp. Então, acho que a parte financeira do WhatsApp tem um lado de risco que o brasileiro tem. E o brasileiro é criativo para essa parte, vamos dizer assim, né? Então, a gente acaba tomando um pouco mais de cuidado. Então, acho que também tem esse lado. Mas acho que o financeiro e o shopping, eles são a viabilidade de pagamento, né? Você paga pelo seu banco. Então, assim, é muito mais... você ganha ponto, Sim. a conveniência tá muito grudada ali. Conveniência Então, total. assim, é você abastecer e comprar o pão. É o daqui você ter na sua casa. É o iFood entregar lá. É a conveniência, ela tá muito... O decoupling é simplesmente você... a convergência, né? É simplesmente você facilitar uma dor do mercado. Sim. Então, o Super App, ele por exemplo, quando eu fui pra China, cara, ele simplesmente fazia tudo. Cara, eu recebi o endereço da menina do restaurante. Ela mandou o endereço, o horário. Eu cliquei. O Uber já veio, o marketplace de Uber dentro do negócio. Uhum. Eu escolhi. Ela bucou o restaurante no negócio. Já veio o horário. Apareceu que eu ia atrasar. Ela mudou o horário da reserva. Dentro do app. Eu fiquei assim. Que legal. Porque eles usam um sistema e o negócio já sabe que hora chega. E eu fiquei assim. Caraca. E tudo verde e lindo. Funcionando ali. E é uma visão completamente diferente do que eu tinha do lugar. E até hoje eu uso o WeChat. Eu tenho bastante... E eu não consigo usar nada. E hoje pra mim é um app de massagem. Uhum. E cara, se a gente... A nossa, quer dizer, os dados do Google, os dados da AppsFlyer falam que a gente tá baixando cada vez mais app. Eu quero até aproveitar e fazer um parêntese, porque o Duda apresentou a Livelo, apesar de todo mundo conhecer muito bem a Livelo, eu acharia estranho se alguém estiver assistindo e não conhece a Livelo, mas a AppsFlyer talvez não seja uma realidade. Então, apesar da gente ser líder no mercado, a gente tem mais de 60% do market share no Brasil. Quando a gente olha para as indústrias... Quanto tá no mundo hoje? No mundo é 65%, no Brasil mais 60%, na América Latina também em torno de 65%, mas quando a gente olha para segmentos de empresas brasileiras que são fortes em aplicativo, que são varejo, e-com, finance, daí fintech, bancos tradicionais, tudo que tem crédito, investimento, food and drinks, que são as 3 maiores em termos de número de aplicativos, a gente tem mais 70% de penetração. O fato da gente ter essa penetração permite que a gente traga esses insights que são muito únicos da AppsFlyer, não só de número de instalação, mas retenção, número de desinstalação, custo de mídia, comportamento de investimento de mídia, a gente vai indo nessas frentes. Mas não somos uma plataforma de insights. Nós somos uma Mobile Measurement Platform, também conhecida como MMP. Para quem ainda é novo nesse mundo, eu não vou entrar muito no detalhe, até porque quando eu cheguei nesse mundo foi muito sofrido para mim. Eu até brincava, eu falava, gente, eu não tô entendendo nada. Hoje em dia eu entendo muito mais, mas com certeza tem muita coisa para aprender. O nosso objetivo é ajudar os profissionais de marketing ou todas as áreas envolvidas entender de onde está vindo a instalação. Se essa instalação está vindo de qual parceiro de mídia, se essa instalação está vindo de um esforço de mídia própria ou se essa instalação é orgânica. A gente fala também que não existe, apesar de parecer no relatório instalação orgânica, a gente sempre faz a provocação que não existe instalação orgânica. Ninguém acorda e fala, nossa, que lindo dia, vou baixar esse aplicativo.
de alguma forma, você foi impactado com alguma campanha, com alguma comunicação, com alguma conversa. Vamos fazer um webinar sobre isso aí? Então, eu acho que existe tá bem interessante, inclusive, o movimento do mercado falando de estudos de MMM, né? Eu acho que o objetivo é esse. O que eu acho interessante dessas conversas de MMM que voltou a falar tanto de MMM porque a gente tem acesso a dados infinitos, né? Então, como a gente consegue juntar todos esses dados e a complexidade de fazer isso? O olhar para o aplicativo ele ainda é muito superficial. O sinal hoje que muitos MMMs consideram é apenas a instalação. Então, quando a gente fala de um desafio de engajamento, um desafio de você adquirir usuários de maior valor no longo prazo, adquirir usuários que não vão desinstalar seu aplicativo, que vão ficar, é importante a gente garantir que o ferramental ou o racional que a gente está usando internamente nas empresas para tomar a decisão, de fato vão embasar isso. Porque muitas vezes eles estão indo em contramão. Não leram o manual de M&M. E eu acho que, até complementando, também está relacionado, muito do que a gente na Clevertap a gente vê também, os clientes terem maturidade para fazer o mapeamento dos eventos, daqueles micromomentos dentro do aplicativo. Porque aqueles micromomentos do aplicativo é o que fazem a total diferença. Né? Se você não tem uma estrutura de dados que você consegue capturar isso e processar isso e criar vínculos entre esses eventos que estão sendo mapeados, é praticamente impossível você olhar para o histórico. E também... Você primeiro de uma estrutura que saiba quais dados você quer ver. Também. E acho que entra na linha também da mudança do profissional de marketing que tem ocorrido nos últimos, sei lá, desde a pandemia. Eu acho que tem uma mudança gigante nas habilidades e competências do profissional que está sentado na mesa e gerenciando as campanhas, orquestrando campanhas, comprando mídia, olhando dados, assim. O profissional de marketing, na minha visão, acho que o profissional de marketing foi uma das funções que mais se transformou nos últimos anos. O marketing se destrinchou. Ele se dividiu, ele se especializou. Pegar o funil pirata ali, funil pirata, cara, ele virou... Ele se especializou demais e, ao mesmo tempo, assim, tem uma pressão enorme por resultados, então que pede a especialização, mas também pede a visão 360 do cliente. Então, assim, tem uma dinâmica também muito complexa, vamos dizer assim, do ponto de vista de habilidades dos profissionais, né, que estão ali gerenciando as campanhas e tal. Então, se não tiver essa parte da estruturação de dados, mapeamento dos eventos e olhar para aquele histórico do cliente, não no último ano, que nem você falou, tem que olhar para o histórico do cliente nos últimos 2, 3, 5, porque para você entender alguém, pense nos nossos relacionamentos pessoais, para você realmente dizer que você conhece alguém, você precisa de anos, né? Não dá pra você conhecer alguém em minutos, né? Numa reunião, num podcast. Então, você precisa do histórico daquele usuário, né? E você precisa do histórico se ele se mantiver ali dentro, né? Então, tem esse outro desafio que é a quantidade de dados, o mapeamento de eventos e micromomentos num largo espaço de tempo para você conseguir trabalhar no MMM de uma forma mais composta e que gere valor para a empresa, né? Senão, fica superficial. Tem mais um desafio aí. Mas eu vou deixar... Tem mais um desafio que Pode falar, por favor. Eu vi ela anotando e ela meteu ela, agora que eu já tava... a privacidade de dados, né? Então, durante muito tempo, as empresas simplesmente não se importavam em ter os dados próprios. E agora a gente está vendo esse movimento de... A gente tem cada vez... Oi? As empresas proprietárias do First Party Data? Do First Party Data. Eles dependiam muito dos dados de parceiros, de terceiros, até porque eles estavam 100% disponíveis e eles eram facilmente acessáveis. E o ecossistema te dava isso, né? De alguma forma. Então, você consumia de alguma forma, né? E não tinha por que você se preocupar Não consumia, com isso. né? Você deixava ele lá. Deixava ele lá, mas estava Deixava lá. disponível para o consumo, né? Hoje não tá mais. Hoje não tá mais. Assim... Hoje não pode mais, né? Vocês podem explicar para o público por que não tá mais? Isso é Deixar importante. explicar porque faz o mundo dela, mas... Eu acho que existe... Assim, tem N motivos por não estar mais. A política de privacidade que vocês estão falando? Não. Desde a de iOS agora que aconteceu em julho de Android? Sim, mas eu falaria que é até maior do que isso, assim. Eu acho que é um movimento... Eu falaria que é até da LGPD, por exemplo. Mais ampla, né? Mais ampla, é uma discussão mais ampla. Eu acho que não tá só no digital, só no app. Eu acho que
uma conscientização dos consumidores sobre evitar riscos, entendeu? Evitar riscos em múltiplos lugares, em múltiplos aplicativos, plataformas, canais de comunicação. Acho que tem um lado de conscientização de que aquele seu dado pode ser vendido, pode ser corrompido e que as pessoas estão tomando mais cuidado. Acho que Cookies Banner tem a ver, tem a iOS, tem muitas coisas. Reduziu a quantidade de opt-in dentro da Livelo? Não? Quantidade de opt-in. De opt-in, as pessoas deixaram de concordar lá com os seus termos? Não teve uma redução. Como ele é um programa onde quando o cliente faz a aquisição por exemplo, do cartão de crédito, ele tem que aceitar, automaticamente ele já dá o aceite para participar do programa. Então você pegou um cartão, você já tem o aceite. E aí eu esqueci o termo específico, mas tenho o direito de impactar esse cliente e entrar em contato com ele. Na minha percepção, assim, ó, a galera continua apertando o opt-in ali. Sim. E continua deixando. Sim. Mas a gente continua não sabendo usar. E eu acho que a gente não vende mais esses dados, né? Não dá mais para colaborar os dados. E eu acho que esse é essa venda era complicada. Essa venda era... Muitas empresas ganharam rios de dinheiro. Monetizavam. Monetizavam de uma forma que o cliente não conhecia, né? Terrível. Não, eu gosto de contar essa história porque, assim, a gente dá risada, né? Mas pra minha tia, pra minha avó, era... ela entrava, ia ver um sapato pra comprar online, né? E depois... Normal. Vou comprar aqui a sandália, gostei. Eu ouvia, nossa, eu acho que eu tô recebendo um sinal, porque esse sapato está me perseguindo em todos os sites que eu entro. É uma luz divina. É um sinal Preciso comprar, né? Me perseguindo. Então, isso se chama remarketing. Então, é extremamente eficiente, sem dúvida alguma. Mas o remarketing que a gente conhecia lá atrás, ele tá mudando. E ele vai ficar cada vez mais difícil de ser feito. É porque são as janelas de oportunidade do momento, né? A gente falava de remarketing no passado, hoje a gente fala de AI, como é que você talvez fazer remarketing dentro, né, das plataformas de AI, do que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, assim, é o custo de oportunidade, é a janela de oportunidade que você tem e que algumas empresas tomaram um risco e monetizaram nisso e outras esperaram e aí já passou a onda e já foi embora. Né? Mas a parte da luz divina nos produtos eu entendo, porque eu já ouvi essa também. Eu entendo, porque eu também em casa tenho exemplos. Luz divina. Luz divina é que você quer comprar muito um produto, você pesquisa o produto num site, né, e um aplicativo e tal, e depois você é super impactado por aquele produto em outros locais. Mensagens, gente. São mensagens subliminares que a pessoa deve comprar o produto, entendeu? Bom, então o primeiro recado que a gente deixa aqui para quem tá assistindo a gente é: M&M talvez seja o primeiro passo para que você não tenha suas estratégias de aquisição indo ralo abaixo, que você flerte com a falência e nem uma bela briga com o seu board. Vamos lá. Estratégia de aquisição no longo prazo. Ruídos iniciais, quando você toma essa decisão, vão ser muito altos. Sem dúvida. Acho que quem já esteve em clientes, quem já esteve em apps aqui e quem já atendeu clientes, sabe que quando você não cresce na velocidade que você precisa crescer, a base, isso dói. Muito. Como convencer o board a não crescer na velocidade que precisa crescer? Porque isso é uma burrice. Não seja uma burrice, seja uma decisão tola. Cara, eu não diria convencer o board a não crescer, mas tem alguns alertas aí importantes pelo caminho, né? Eu sou investidor anjo de algumas empresas e estou muito próximo de startups e eu vejo que muitas vezes no pitch de venda a startup fala, olha, eu estou nascendo hoje e eu quero ter 5 milhões de clientes. Ele não fala sobre engajamento. Como você vai chegar lá? Você fala, eu preciso de tantos milhões para poder colocar em marketing, fazer uma estratégia, fazer aquisição. Mas como que você vai monetizar esse cliente? Como que você vai totalizar? Quais soluções você realmente vai entregar para esse cliente? Existem empresas que apresentam um pitch assim ainda? Existem. Muitas.
Caramba. Ainda acontece bastante. Como Então, você reage? Então, tanto a startup quanto o board de algumas empresas, eles estão muito focados ainda no curto prazo. E aí, se você não para, pense e desenha uma estratégia olhando, vou ampliar até um pouco aqui do engajamento, para os investimentos necessários para olhar o longo prazo. Por exemplo, investimento em marca. A Rê comentou, então ninguém acorda hoje e fala, deixa eu abrir a App Store e deixa eu ver quais apps estão aqui e vou baixar. Não. Você Agora nós temos conhecimento. o Apple Search Ads, que pode facilitar um pouquinho isso Mas você foi até a loja, mas você não acorda e fala, vou abrir a App Store e vou olhar o que tem de novidade. É muito difícil, isso não acontece. Não. Então, Nunca aconteceu comigo. nunca aconteceu. Então, Aconteceu com você? é muito importante que você consiga traçar uma estratégia, e aí eu acredito muito que você tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo, olhando aqui de 3 a 5 anos, mas, sim, sabendo que muda muito rápido. Então, você tem uma estratégia, está pensando aqui no conceito de flight levels, né? As consultorias usam bastante. Sim. O board decide qual é o caminho de longo prazo, onde você quer chegar. Explica para nossa audiência o que é um flight. Não, vou explicar aqui, então. Temos muitas buzzwords aqui. Exato. Então vamos ajudando aqui. O Flight Levels é onde você coloca a estratégia da empresa de uma forma que cada nível você tem discussões alinhadas àquele objetivo. Então, por exemplo, o CEO da empresa vai falar do objetivo de 5 anos. O CEO e o board ali, os executivos. Quando você deve para o nível gerencial, ele vai olhar a estratégia de até 3 anos. Aí quando você desce ainda mais o nível, o time está ali executando como que eu vou entregar o resultado do ano que vai contribuir para os próximos 5. Então esse é o conceito de Flight Levels, que você olha cada uma das camadas de liderança da empresa e como que aquele papel, aquela área, ela entrega o todo, olhando o longo prazo. Então, para mim é importante sim ter um planejamento aí de 3 a 5 anos e que você consiga ir ajustando a sua rota ao longo do período. E é muito importante você... Uma forma simples de começar um board é fazer uma pergunta bem direta, assim. Se o nosso produto deixar de existir amanhã, qual é o impacto na vida do cliente? Cara, se você não souber a resposta, você tem um problema. E aí você tem que voltar, bota a prancheta, olha a estratégia, qual caminho você quer chegar e quais investimentos necessários para chegar nesse caminho. Tem uma pesquisa, acho que é da Gartner, se não me engano, que fala que 64% dos CMOs em 2024 disseram, numa pesquisa feita por eles, que eles têm menos dinheiro do que eles tinham no ano anterior. A queda ali era mais ou menos de 15% da queda de budget, né? E aí gera uma pressão enorme para os CMOs e também para os vice-presidentes, diretores, gerentes e toda aquela estrutura, seja ela grande ou pequena, de você ser ambidestro. Eu acho que esse é o jogo do momento. Né? Você tem que ser ambidestro do ponto de vista, com a mão direita, vamos dizer assim, você está criando estratégias de curto prazo, porque você tem metas do ano, metas trimestrais, crescer o número de monthly active users e aumentar a conversão e deixar mais dinheiro na ponta, no P&L lá embaixo. E na mão esquerda, você tem que convencer a tua estratégia e o teu time para cima e para baixo que você tem uma visão a médio e longo prazo, 3, 5 anos, entendeu? Como é que você equilibra esses dois pratos? Porque se você olhar só para cá, isso aqui cai, né? E se você olhar só para cá, você não tem a resposta das perguntas de visão que você quer ter, né? Exato. Então, assim, acho que tem um lado também de ser ambidestro no mundo atual, que a gente precisa olhar para o curto prazo sem perder em visão o longo prazo. Porque não adianta ter a visão de 5 anos, se você não entregar o curto se prazo, você não vai chegar lá. Você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver, você não vai chegar nos 5 anos, entendeu? Nenhum business vai sobreviver sem fazer os resultados anuais, semestrais, bianuais, assim por diante. Então, esse lado também é um desafio que existe hoje no mercado. Sempre existiu, né? Mas eu acho que hoje a pressão está maior, porque eu acho que desde o advento da pandemia, onde as empresas elas foram forçadas a se digitalizar, e a pandemia, assim, né, para a gente que já viveu a pandemia, é engraçado pensar que a gente viveu a pandemia, mas as empresas foram forçadas a se digitalizar, elas foram forçadas a criar seus aplicativos, foram forçadas a comprar, a adquirir usuários, elas foram forçadas, não tinha como fazer, né, de outra forma. Eu acho que teve uma curva gigante, obviamente, que é o crescimento que a AppsFlyer viu. Acho que tem 1 milhão de números que a gente viu, as empresas, um monte de startups e unicórnios que surgiram nesse período também. E eu acho que agora, pós-pandemia, a gente está falando que a pandemia acabou em 2023, mais ou menos.
janeiro de 23, não foi, mais ou menos? Acho que sim, né? Parece que faz... 2022... Não, 2022 a gente já... Já tava no finalzinho ali, 23 foi quando, tipo, foi um ano novo, não tinha mais, eu né, lembro que nenhuma restrição. eu já comecei a trabalhar no escritório em 2023. Cara, a gente tá completando 2 anos pós-pandemia, e eu acho que esse é o desafio que a gente tá vivendo agora. Teve uma forçação de barra gigante no digital, na aquisição de usuários, e agora acabou a pandemia, o comportamento mudou, a gente híbrido, então assim, atenção fragmentada. Então, além de todo o contexto da pressão que acontece interna nas empresas, tem um fator macroeconômico, social, inclusive, acho que aqui que tá aqui e a gente não consegue entender direito o que tá acontecendo, entendeu? Porque ninguém nunca viveu isso e agora a gente tá com os impactos daquilo que a gente viveu 3 anos atrás, 2 anos atrás da pandemia. Eu acho que a gente tem um fator bem importante, é a taxa de juros, né? A gente tem uma mudança de 5,7 para 15. Daí eu não sou Quem vai economista, tirar mas... dinheiro, tirar o dinheiro hoje da nossa Seliquinha ali de 15 para colocar num negócio para poder crescer é bem difícil, né? Acreditar em novos negócios, fazer esses investimentos. Ser investidor. É bem mais difícil. Ah, sim. Te convencer a colocar o teu dinheiro em um negócio que você vai acreditar nesse novo cenário, eu tenho minhas ressalvas. Mas quando tava 4, 5... mas acho que... Vale o risco, né? Vale, com certeza. Acho que tá tudo... Assim, eu sempre volto ao ponto de que as marcas, as empresas, a gente tá sempre olhando pro consumidor, né? Então, assim, pra mim, o comportamento do consumidor é sempre o que eu tenho mais curiosidade de entender, porque o meu comportamento mudou, então... E tem mais tem mais um fator também, né? O EBITDA antes, ele era considerado... Ele tinha 2 fatores de consideração quando você vendia uma empresa, que ele levava em consideração os números de projetos que levavam a receita dele no longo prazo. Tem o fator multiplicador dele, tipo, era 25, 20 vezes. Hoje não passa de 5. Então hoje o teu EBITDA do ano, você consegue vender ele em 4, 5 vezes. Você não consegue fazer um M&A com mais disso. Então assim, as empresas hoje, elas pensam em 5 anos. Você não tem uma empresa que faz um planejamento para 10, para 15. Você não tem projetos que se sustentem para isso. Cara, você vai pensar num IPO, você vai pensar num break-even, você vai pensar em fazer... Porque a volatilidade do mercado é tão gigante, você não sabe nem se você vai existir daqui a 5 anos, né? Tipo... o mercado não aceita mais gastar dinheiro para ter 10 anos de break-even. Não aceita. Mas acho que entra exatamente nesse ponto do Marcelo de a gente olhar para o comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas todo ano está completamente diferente. Acho que a gente viveu a pandemia, de repente todo mundo ficou confinado, depois aí teve a volta da pandemia, daí tinha um novo normal, todo mundo trabalhando de casa, daí começa a voltar a trabalhar do escritório, um dia assim, daí agora voltou 2, daí voltou 3, agora tem empresas que estão trabalhando todos os dias. E eu realmente tô muito curiosa do que vai acontecer com o nosso dia a dia com a inteligência artificial. Acho que a gente não tem ideia do que vai ser o mundo daqui 5 anos, ou até menos, assim. Então... Eu acho que a gente deveria se reunir daqui 1 mês, vamos pedir pra produção, pra gente se reunir daqui 1 mês pra falar como vai ser o mesmo parâmetro de engajamento com a mudança do comportamento. Porque assim, ó, se a gente tá girando em vários fatores que mostram a mesma dúvida que o mercado tem. Cara, o engajamento que era para ser o fator principal de aquisição, sem nenhum dado, a gente também não consegue chegar. E se eles mudam nessa frequência que a gente tá vendo, a gente podia pegar um case real e trabalhar ele aqui. Ou a gente pode pedir pra AI fazer isso também pra gente. Eu acho que a gente pode junto fazer. A gente pode pegar um case e trazer aqui. A gente pode pegar um case da Cleaver. A gente tem clientes em comum, nós e a gente pode trazer o cliente pra cá e a gente pode estudar isso aqui. O que vocês acham? Pode ser. A gente faz um convite pra poder fazer... Não vamos fazer um M&A no off mas a gente pode fazer um convite pra galera, porque assim, ó... Porque senão a gente vai... o intangível é muito difícil da gente concluir alguma coisa. Mas se a gente tangibilizar o nosso conhecimento aqui, cara, acho que a gente consegue trazer boas coisas. Cara, a gente passou por tanta coisa e hoje a gente tá falando de tantos assuntos que são realmente o que mudam as coisas. E não tem como prever o futuro sem olhar o nosso retrovisorzinho.
E eu não tenho dúvida, cara, que a gente conseguiria trazer no mínimo uma visão de como colocar uma estratégia de aquisição, com tudo que a gente falou ali, bem feita, olhando para o que as suas duas ferramentas podem fazer juntas. A gente falou muito sobre olhar o comportamento do seu cliente, olhar para o seu negócio. Então, também, você pode ter um case, mas muitas vezes não se aplica à audiência como um todo. Não. A experiência, o desafio de conseguir fazer algo... É muito diferente, assim, cara. Personalizado ali, né? Sim. A governança dentro dos clientes. A governança é muito diferente, assim. A gente... As personas, as cadeiras, cara, assim, tem mudado muito. Até, assim, qual que é o meu desafio como líder da AppsFlyer aqui no Brasil, né? A AppsFlyer é uma empresa de produto, com certeza. Mas, no Brasil, eu sou uma área de vendas. Eu sou uma equipe comercial, assim como todas as empresas de tecnologia que não tem o headquarter sentado no Brasil. Então, quando eu tô falando de venda, eu acredito muito numa venda consultiva. Entender qual que é o problema e como que a gente resolve. Como que a gente trabalha junto. Sabendo que... Tá gravando, né, gente? A AppsFlyer é líder de mercado, a gente tem muito insights, a gente tem os melhores produtos. Bons parceiros. Excelentes parceiros. Então, como que a gente entende a dor, traz a solução e trabalha em conjunto para a evolução dessa parceria. Porque não é só, você tem essa dor? Tá aqui um software, daí tchau. Mágica acontece. Não, existe de fato a capacitação, a troca, é muito, muito importante. Mas por que eu tô falando de toda essa jornada? Porque o cliente entender o problema dele, às vezes é o desafio número 1 de uma venda. Não, isso é fácil. E a gente fala... Pra quem é cliente. Então, mas... É que você falando com ferramenta... Não, eu tô falando das conversas que eu tenho com os clientes, assim, e... Acho que a gente tá falando mais de maturidade, de conhecimento. De maturidade, conhecimento. E aí junta tudo, né? Junta a governança que não existe, são os múltiplos objetivos que não se alinham. Então, obviamente que a função da estrutura comercial é tentar, mas... Tentar e cavar e a gente faz isso. E eu tenho uma... Assim, a gente usa bastante lá dentro da AppsFlyer, que é... You don't know what you don't know. Você não sabe o que você não sabe. Até alguém trazer uma luz para você não vai saber, assim, como que funciona. Por que eu tô falando isso? Eu acho legal a gente, inclusive, discutir quais são os problemas que, geralmente, a gente identifica do lado da AppsFlyer. Quais são os problemas que vocês identificam do lado de vocês. Pra gente ver, eles são comuns, eles não são comuns. Porque, de fato, eu acho que cada um resolve uma dor em um momento diferente da jornada. Então, pessoal, hoje, para encerrar os bastidores da escala, vamos perguntar para os nossos catalisadores qual é o grande mito do mercado sobre aquisição. Falamos muito sobre a aquisição antiga, sobre a grande transição do mercado em focar no engajamento, em que ainda estamos muito prematuros em olhar os nossos M&Ms. E eu queria entender de vocês. Aonde o foco precisa estar? Precisamos olhar primeiro os nossos RFMs? Precisamos olhar mais para os sistemas operacionais? Precisamos focar mais aonde os clientes estão voltando? Ou no ticket médio? Na visão de vocês, precisamos contratar mais ferramentas, menos pessoas? Os profissionais precisam de mais repertório? Precisam de treinamento? Aonde fica a dica? Bom, eu vou falar um pouco sobre retenção, que eu acho que é um pouco mais o meu mundo aqui. Eu acho que retenção, se eu tivesse que dar uma dica, um pensamento aqui, é principalmente olhar para os dados em tempo real. Para mim é onde eu vejo o principal gap ou falha hoje nas empresas,
é conseguir olhar para os dados em tempo real. Muitas empresas que têm vários dados de diversas fontes, caminhos, né, e origens, mas você conseguir olhar para esses dados e processar esses dados e realmente conseguir ter ações em tempo real baseado no comportamento, no que é importante para aquele usuário único, não por segmento, mas criar experiências únicas, para cada um dos seus clientes, e não cohorts, e não grupos de usuários. Para mim é onde tá? A gente vai ter que ter um papo sobre novidades na CleverTap. Mas para mim essa é a visão, assim, a hiperpersonalização em escala com essa visão de experiência única 1 para 1. Olha, eu amo jornada de win-back, tá? Dentro da retenção, que também é uma aquisição. Também é. A gente nunca deixa uma dama por último. Eu concordo muito com o Marcel. Eu acho que, de fato, você garantir que você tem dados organizados e que você tem single source of truth para da onde está indo cada um dos dados. Está todo mundo tomando os dados a partir da mesma base, essencial. A gente falou de silos mais cedo. Eu vejo muitas decisões sendo tomadas em base de dados diferentes. Então, tá cada um falando um código, uma língua diferente. E é muito difícil progredir uma discussão quando tem esse conflito de narrativas, assim. E daí eu vou trazer um outro bem específico para o mundo de aquisição e de mídia, que a gente não falou aqui, mas a gente... Ai. E polêmico, que é... polêmico. Meu Deus, Renata. Que é... Só jogar bomba, né? Pois 5 minutos pro fim. Que é fraude na aquisição. Nossa, então a gente vai falar sobre esse tema. Tá, mas eu assim... gosto muito dele. Eu acho que o maior mito quando a gente fala de aquisição, hoje, conforme a busca por rentabilidade, engajar os usuários, foi a compra por CPA, então compra por action, cost per action, que pode ser muito efetivo, com certeza, mas existe uma crença que comprar para o CPA te protege de fraudes, o que não é uma realidade. Então, compra por CPA, sim, você ainda está exposto à fraude, só que de uma maneira diferente. Então, eu falaria que o maior mito hoje da aquisição no mercado mais focado em mídia, mobile, é essa. Eu tô com você. Não vou complementar, vou deixar você falar, mas eu tô com você, viu? Acho que eu concordo com a visão que o Marcel e a Retro trouxeram. Pensando aqui no principal alerta para o mercado, né, que as empresas vão ficar atentas, aquele pensamento de eu conheço o meu cliente. Você pergunta para todo mundo conhece o seu cliente. Mas quando você faz 2, 3 perguntas com um pouco mais de profundidade, a pessoa tem mais dificuldade de saber quem realmente é o cliente. Não é aquela pessoa que passou, fez uma transação e foi embora. Mas qual que é o seu público-alvo? Olhando o chapeuzinho aqui de marketing, quem você quer impactar? Para quem é o seu produto? Seu cliente é quem brand desenhou ou é o cara que você está avaliando a persona, todos os dias? Recorte demográfico, quem que é a persona, né? Quem é o seu cliente? Então, para mim esse é o principal mito que eu vejo pelas empresas que eu passei. E no mercado, né, as pessoas muitas vezes falam que conhecem, mas quando você faz 2, 3 perguntas, tem mais dificuldade. E para que a gente consiga endereçar bem essa dor, eu vejo aqui 3 pilares, né? Você olhar para dados, super importante, falamos bastante sobre dados, sobre ferramentas, olhando aqui para a Martech, como que elas se conectam para você ter visão integrada. Não existe o cliente de CRM, o cliente do app, o cliente da mídia social. É o único cliente. Então, como que você cria essa integração? E nada vai rodar se você não tiver um bom time, tiver pessoas. Então, para mim, essa tríade, que dados, ferramentas e pessoas. E aí, deixando aqui um recado pro pessoal... Conhecimento. E o conhecimento. Assim, o mindset de eu preciso me provocar. Tem a dádiva da ignorância, sabe? Fala, cara, não conheço. Deixa eu olhar o dado de novo. Assuma que você não conhece. Você até sabe, né? Mas vai com mais profundidade. E aí, pensem assim, provoquem a mudança. Tem várias empresas que estão em nível de maturidade diferentes. Então, concordo que tem que sonhar alto, olhar lá na frente. Cara, começa pequeno. Se você ainda não tem um nível de maturidade, começa pequeno. Começa a testar, provoca a mudança, desafia. Vai fazer uma reunião, vai discutir produto. Qual que é o cliente que eu quero entregar? Mas qual que é a proposta de valor? Qual a entrega final?
Então, deixando esse recado final olha o dado e tem essa dádiva da ignorância no lado positivo, de se provocar e sempre estar procurando aprender cada vez mais. Né? Você acredita que profissionais que causam entropia no time precisam existir? Bagunça, provocações... Com certeza, com certeza. E principalmente times diversos. Né? Diversidade precisa Diversidade existir. em todos os sentidos é super importante. É bom você ir numa reunião onde eu coloco o meu ponto de vista e o Gabriel fala, cara, não concordo, acho que deveria ir para cá. E não concordo no lado positivo da discussão. Se você tiver uma reunião onde você gasta 1 hora, apresentou, todo mundo concorda, na real nem precisava da reunião. Não precisava nem da reunião. Pula essa etapa. Usa 1 hora para outra coisa. Manda por e-mail. Informativo. Pessoal, já que todo mundo concorda comigo, é informativo. Então a discussão é super rica. Concordo. Bom, então entendemos que a aquisição ela não está morta. A aquisição ela não está morta. Ela precisa de muita investigação. Ela precisa de muito tempo dedicado. Ela precisa de muito ferramental, muito conhecimento, muita provocação. Voltamos com o próximo episódio, com essas feras na mesa, pra gente conversar mais sobre isso. Tem muito futuro por aqui, pessoal. A gente acredita seriamente que cada usuário tem um longo período com as marcas que estão com a gente. Aqui acaba mais um episódio dos Bastidores da Scala, melhor dizendo, 3 pontinhos. Continuará mais um episódio dos Bastidores da Scala. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui. Obrigada, Foi um prazer. Gabi. E até Obrigado, mais. obrigado a vocês. Sigam a gente, mandem pros seus amigos.